Você provavelmente já ouviu falar do jogo Five Nights at Freddy's, que agora também ganhou uma adaptação para o cinema. Mas você conhece a macabra história real que pode ter inspirado essa franquia? Eu sou o Marcos e te convido a embarcar comigo em mais um vídeo Chaptura. Antes de começarmos, eu preciso dizer que esse vídeo é baseado na teoria criada pelo pessoal do canal The Game Theorists, um canal da gringa muito legal que traz várias teorias sobre jogos. Vale muito a pena conhecer o trabalho dos caras. O link do canal vai estar aqui na descrição. O universo de Five Nights at Freddy's é bastante extenso, com vários jogos e livros lançados. Fazer um vídeo reunindo todo o material disponível seria algo longo demais. Por isso, esse vídeo trata especificamente sobre o primeiro jogo da franquia, ok? Para quem nunca ouviu falar sobre Five Nights at Freddy's, ou só conheceu depois que ele foi parar nos cinemas, ele é um jogo de horror onde o jogador controla o vigia noturno da Freddy Fazbear, uma pizzaria bem pé sujo que está a um passo de ser fechada pela fiscalização sanitária. E o diferencial dessa pizzaria é um conjunto de bonecos animatrônicos que tocam e cantam para os clientes do lugar. Até aí, tudo normal, só mais um podrão que já devia ter baixado as portas, mas o horror começa quando a pizzaria fecha. Nessa hora, os animatrônicos que continuam ligados ficam vagando pelo lugar e ganham um propósito muito mais sinistro do que ficar tocando e cantando, porque agora eles tocam é o terror. E o vigia noturno, que monitora as câmeras, tem que fazer de tudo para que esses bonecos não entrem na sua sala e o coloquem para conversar com Jesus pessoalmente. Durante o game, recortes de jornais ajudam a contar a história do jogo, reforçando a imersão do jogador nesse universo de horror, ao revelar alguns dos acontecimentos bizarros que já rolaram por ali. Parte desses acontecimentos também são contados através de gravações, que foram deixadas pelo vigia noturno anterior, que passou a comer grama pela raiz logo depois disso. Na trama, um homem vestido como um dos animatrônicos atraiu 5 crianças para uma área reservada a funcionários da pizzaria. Pouco tempo depois disso, esse cara foi capturado e preso pela polícia, mas o que aconteceu com essas crianças não é mencionado na história, deixando em aberto se elas estão só desaparecidas ou se aconteceu algo ainda mais sério. Alguns dias depois desse ocorrido, a pizzaria recebeu uma visita da fiscalização sanitária, que ameaçou fechar o lugar ao descobrir um forte odor vindo dos animatrônicos, que estavam expurgando gosmas e fluidos nojentos de seus olhos e bocas. Com tudo isso, não demorou nada para que os jogadores começassem a criar teorias para explicar as razões por trás do comportamento macabro dos bonecos, sendo as mais populares dizendo que os corpos das crianças que estariam em outro plano foram escondidos no interior dos animatrônicos, vindo daí o cheiro e os fluidos que começaram a sair deles, e que as almas dessas crianças passaram a possuir esses bonecos, fazendo eles buscarem por vingança. Mas tem um problema com essa teoria. O jogo estabelece que há 5 vítimas, mas só há 4 animatrônicos inicialmente. Então, a conta não fecha. Para tapar esse buraco, entra então em cena um novo elemento, um 5º animatrônico, ainda mais tenebroso, ainda mais perigoso e ainda mais poderoso do que todos os 4, o Golden Freddy. E conforme você verá daqui a pouco no vídeo, esse personagem tem o gancho mais perturbador com a teoria por trás da história desse jogo. O Golden Freddy é um animatrônico que tem as mesmas características do Freddy normal, menos por sua pintura dourada e o seu olhar, que é muito mais aterrorizante. Além disso, enquanto os outros animatrônicos não conseguem te atacar se as portas da sua sala estiverem trancadas, o Golden Freddy consegue ignorar essa mecânica, simplesmente se teleportando para dentro dela. Outra habilidade exclusiva do Golden Freddy é a de fazer o personagem do jogador ter alucinações, passando a ver o rosto do monstro estampado em cartazes por toda a parte da pizzaria. Além disso, a sua forma de ataque também é diferente de todos os outros animatrônicos. Enquanto os outros causam game over quando mandam o personagem do jogador de arrasto para cima, quando o Golden Freddy ataca, a tela trava e o jogo simplesmente fecha, como se tivesse acontecido algum erro desconhecido. Agora, juntando todos esses pontos, podemos levantar uma lista de perguntas.
Quem é, na verdade, o seu personagem dentro do jogo? Por que os animatrônicos querem tanto mandar o seu personagem pro beleléu se ele é só um vigia noturno no seu primeiro dia de trabalho? E a pergunta mais interessante, por que ele continua voltando, noite após noite, para um lugar cheio de animatrônicos assombrados que querem a sua pele para tamborim? E é aí que as coisas começam a ficar realmente assustadoras em outro nível, pois as respostas para essas perguntas podem estar em acontecimentos da vida real. Embarque comigo no nosso DeLorean, insira a data de 14 de dezembro de 1993 e ative o capacitor de fluxo. Agora vamos dirigir até Aurora, uma pequena e pacata cidade no estado americano do Colorado. Chegando lá, vamos guiar até uma pizzaria chamada Chuck E. Cheese, uma franquia muito famosa no país, cujo diferencial são bonecos animatrônicos, no mesmo estilo dos que vemos em Five Nights at Freddy's, bonecos em forma de animais que dançam e cantam para os clientes. Se calculamos a nossa viagem no tempo corretamente, se estamos em 14 de dezembro de 93 e chegamos no restaurante lá pelas 10 horas da noite, estamos prestes a testemunhar um dos mais horríveis massacres na história da cidade. A essa hora, havia acabado de terminar uma festa de aniversário de família na Chuck E. Cheese. Os clientes já tinham deixado a pizzaria e 5 funcionários continuaram para arrumar tudo e encerrar a noite. São eles: em seu escritório, a gerente Marge Kohlberg; no salão principal, os adolescentes Sylvia Crowell, Benjamin Grant e Colleen O'Connor; e na cozinha, Bob Stevens. Os 5 faziam de boa o seu trabalho, sem ter a menor ideia de que havia uma 6ª pessoa na pizzaria: Nathan Dunlop, um ex-funcionário que havia sido demitido 5 meses atrás, após uma discussão com a sua gerente. Nathan chegou perto da hora de fechar naquela noite, pediu um sanduíche de presunto e queijo e se escondeu nos banheiros quando não tinha ninguém olhando. Ele ficou ali escondido até a hora certa, e infelizmente para essas 5 pessoas, a hora certa era às 10h05 da noite, a hora em que suas vidas entrariam nos minutos finais. Assim que deixou seu esconderijo, Nathan atirou a queima-roupa na orelha direita de Sylvia. Benjamin foi o próximo, sendo atingido perto do olho esquerdo. Ainda no salão principal, Colleen ficou de joelhos e implorou pela vida. Nathan disparou no topo de sua cabeça. Na sequência, ele foi até a cozinha onde encontrou Bob Stevens e atirou nele direto na mandíbula. Para finalizar, ele foi até o escritório de Marge, onde a encontrou escondida e a forçou a abrir o cofre, atirando em um dos seus ouvidos na sequência, e depois no outro, ao perceber que ela continuava viva. Nathan levou algum dinheiro e badulaques do cofre do escritório de Marge e fugiu em seguida. Horas depois, Nathan foi preso na casa de sua mãe pela polícia, que descobriu tudo o que ele fez pelas gravações feitas pelas câmeras de segurança da Chuck E. Cheese. O julgamento de Nathan foi sendo arrastado no sistema judiciário até que em 1996 ele foi julgado e recebeu a pena capital. A pena também foi sendo arrastada até que em maio de 2013 o juiz William Sylvester determinou a data da execução para meados de agosto daquele mesmo ano. Mas ainda em maio ela foi suspensa pelo governador do Colorado, que concedeu um indulto temporário a Nathan. Com o passar do tempo e das administrações do Colorado, este estado aboliu a pena capital e Nathan teve sua pena comutada para prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Quando a história dessa chacina veio a público, obviamente causou um enorme impacto na população dos Estados Unidos, e todos se perguntavam como Nathan conseguia dormir todas as noites depois de ter cometido tantas atrocidades. Esse é um resumo bem resumido dessa história. Se você quiser mais detalhes, pode pesquisar na internet, que tem muito material disponível. Como pudemos ver até agora, há uma série de semelhanças entre a história da Five Nights at Freddy's e a história real desse acontecimento na Chuck E. Cheese. A mais óbvia é a clara alusão que a pizzaria do jogo faz ao Chuck E. Cheese. Os dois são estabelecimentos comerciais que servem pizza, cuja principal atração são bonecos animatrônicos que cantam e tocam instrumentos musicais. Não é possível determinar um ano exato para os acontecimentos de Five Nights at Freddy's, mas analisando algumas dicas que podem ser encontradas ao longo do jogo, é possível pelo menos ter uma ideia bem aproximada.
A pizzaria Freddy Fazbear está passando por dificuldades, vendo seu público diminuir cada vez mais. O negócio está declinando e as atrações dos bonecos animatrônicos, que antes eram uma novidade, já não atrai tantos clientes para o lugar. Paralelamente a isso, a franquia Chuck E. Cheese teve o seu auge nos anos 80, quando seus animatrônicos e fliperamas estavam em alta, e começou a descer a ladeira com a popularização dos videogames caseiros, que aumentou bastante a partir dos anos 90. Fazendo essas comparações, podemos chegar à conclusão de que o jogo deve se passar entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. Outro fato que embasa esse argumento é o cheque que o personagem do jogador recebe ao final das 5 noites trabalhadas, no valor de $120. Esse valor, dividido pelas 5 noites que o personagem trabalha durante o jogo, dá um total de $4 por hora. Isso é uma merreca para os dias de hoje nos Estados Unidos, mas em 1990 o salário mínimo lá era de $3,80. Em 91 ele aumentou para $4,25 e em 96 estava fixado em $5 por hora. Lembrando que em cima de tudo isso existem as taxas. Por essa lógica, nós podemos assumir que o jogo se passa entre 1990 e 1996. E o que fica no meio desse intervalo de tempo? 1993, o mesmo ano do massacre no Chuck E. Cheese. Outra semelhança entre o jogo e o fato real é o número de vítimas. Como falamos antes, no jogo há 5 vítimas e no ataque que aconteceu em 93 também haviam 5 vítimas. Mas se você continua cético depois desses argumentos, talvez esse te ajude a sair de cima do muro. Vem comigo. Apesar do jogo não deixar claro o destino das 5 crianças, se elas foram realmente pro vinagre ou se estão apenas desaparecidas, a ligação delas com os animatrônicos fica cada vez mais evidente se você reparar em pequenos, mas assustadores detalhes. Bonnie e Chica, por exemplo, fazem sons de pessoas em sofrimento, lutando para continuar vivas, e quando alguns dos animatrônicos se movem, dá para ouvir o som de risadas muito parecidas com risadas de crianças, às vezes em ritmo normal e às vezes desaceleradas. Mas o que as crianças do jogo teriam a ver com as pessoas que foram atacadas em 93? E mais, se há 5 vítimas, por que uma delas é especial? Por que existe o Golden Freddy? É agora que vem o gancho perturbador entre a teoria e a realidade que eu mencionei lá atrás, quando falamos pela primeira vez sobre o Golden Freddy. É justamente a partir da explicação do Golden Freddy que começa a ser estabelecida essa conexão com o massacre de 93. O Golden Freddy é um inimigo que aparece quando o jogador menos espera, e isso é uma característica muito específica de uma das vítimas do ataque no Chuck E. Cheese. Durante o ataque de Nathan Dunlap, todas as suas vítimas foram baleadas e mandadas para o além. Todas, menos uma, Bob Stevens. Como eu disse antes, Bob levou um tirambaço na mandíbula, mas por um milagre, ele sobreviveu. Acontece que após levar o tiro, Bob se fingiu de morto até que Nathan deixasse o local. Depois que Nathan vazou da pizzaria, Bob se arrastou pela porta dos fundos e foi até um conjunto de apartamentos próximo, onde pediu por socorro, contando tudo o que aconteceu e colocando a polícia no caso. Bob foi socorrido pela polícia e posteriormente foi uma peça fundamental no julgamento de Nathan, contando para o júri todas as barbaridades cometidas por Nathan naquela noite de terror no Chuck E. Cheese. Agora veja a semelhança entre Bob e o Golden Freddy. Bob apareceu quando Nathan menos esperava, assim como o Golden Freddy faz com o jogador. Além disso, quem jogou o game sabe que uma das câmeras do jogo só mostra tela preta. Ela não mostra nada, só estática e só o áudio pode ser ouvido por ela. Os jogadores acreditam que é nessa sala que o Golden Freddy fica escondido e que é de lá que ele sai para perseguir o vigia. E esse local do jogo que a câmera não mostra é convenientemente a cozinha, o mesmo ambiente onde Bob Stevens estava quando foi baleado por Nathan. Os outros animatrônicos também apresentam semelhanças com as outras vítimas de 93 nesse mesmo aspecto. Chica passa na frente do banheiro para atacar o personagem do jogador. Sylvia Crowell estava justamente próxima ao banheiro quando foi atacada por Nathan.
Bonnie se esconde em algo que parece ser uma despensa de materiais de limpeza. Isso pode ser visto no jogo ao reparar em uma vassoura e outros objetos que se encontram no local. No momento em que Benjamin Grant foi atacado, ele estava aspirando o pó do chão da pizzaria. Já Foxy permanece o tempo todo escondido atrás das cortinas, o que lembra muito a forma com que Margie Kohlberg, a gerente do Chuck E. Cheese, foi encontrada durante o ataque, literalmente escondida em seu escritório. Já a ligação entre Freddy e Colleen O'Connor não é tão direta, mas é no mínimo suspeito o fato de que Freddy, que é um boneco claramente masculino, escolha como esconderijo o banheiro feminino. Talvez isso seja para ligá-lo com Colleen, que é uma menina. Mas talvez Freddy não seja uma referência a Colleen, mas sim a Nathan, pois assim como ele, Nathan estava escondido no banheiro no ataque de 93. Aliás, a relação entre Freddy e Nathan continuam. Quando Freddy está escondido na cozinha e também quando a energia da pizzaria acaba e ele está prestes a eliminar o personagem do jogador, ele começa a tocar uma musiquinha. Nessa hora, o personagem do jogador tem mais chances de ficar vivo contra Freddy se ele não fizer nada enquanto a música é reproduzida, se ele deixar o jogo completamente parado. Enfim, como se ele estivesse se fazendo de morto, assim como Bob fez. O jogador assim engana Freddy, exatamente como Bob fez com Nathan naquela noite macabra. Com tudo isso, é impossível não notar as semelhanças entre o jogo e o ataque de 93, mas não dá para afirmar categoricamente que o jogo é baseado nele, não pelo menos até que Scott Cawthon, o criador de Five Nights at Freddy's, confirme. Mas com tantas semelhanças, você acha que é realmente necessário que o criador se pronuncie? No fim das contas, a teoria do canal The Game Theorists é a seguinte: o Vigia Noturno, interpretado pelo jogador, é na verdade a representação de Nathan Dunlap, um ex-funcionário que busca vingança contra a empresa que o demitiu. Ele tenta se vingar com o desaparecimento das 5 crianças, que ele esconde dentro dos corpos dos animatrônicos com a intenção de fazer com que a pizzaria seja fechada. Aumentando a dificuldade dos animatrônicos, é possível acessar um dia extra no jogo. Nesse dia, assim como no caso de Nathan, o personagem do jogador é demitido por falta de profissionalismo, por mexer nos animatrônicos e pelo odor. Mexer com os animatrônicos pode ser você vestir uma roupa de animatrônico e levar as crianças para a área reservada aos funcionários, ou pode também ser pelo fato de você ter escondido os corpos delas dentro dos animatrônicos, o que causaria justamente a catinga que vem deles algum tempo depois. Como ex-funcionário do local, você sabe para onde levar as crianças para dar cabo delas sem que ninguém fique sabendo. Mas, assim como aconteceu com Nathan em 93, seus planos são descobertos através das imagens registradas pelas câmeras de segurança do local. Você foi preso, você foi condenado à pena capital e está agora aguardando seus últimos dias na prisão. E lá, no interior da sua cela, todas as noites, você tem pesadelos e revisita o local dos seus crimes bárbaros. Mas agora as coisas se invertem e é você que tem que tentar sobreviver durante um ataque mortal orquestrado por aquelas que foram suas vítimas e que querem mais do que tudo se vingar de você. Além disso, durante o jogo, você também é atormentado por alucinações e por mensagens que piscam na tela dizendo: "Sou eu". Isso porque você é o vilão do jogo. Você desapareceu com aquelas crianças e agora elas perseguem você em seus pesadelos. E é por isso que o seu trabalho é da meia-noite até às 6 da manhã, porque é quando você está dormindo. E assim que você completa todas as noites no jogo, você recebe uma mensagem dizendo: "Vejo você de novo semana que vem". Um pesadelo interminável, que a propósito é o subtítulo da adaptação cinematográfica do jogo, Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim. Essa é a teoria macabra por trás de Five Nights at Freddy's, mas como os próprios criadores da teoria frisam no canal The Game Theorists, é só uma teoria. E aí, gostou do vídeo? Achou interessante? Então deixe o seu like para fortalecer o canal. Deixe aí nos comentários se você já conhecia essa teoria, qual é a sua opinião sobre ela, ou exponha a sua própria se você tiver um ponto de vista diferente.
Considere se inscrever no canal, que nós temos muita coisa interessante vinda por aí para te entregar. Forte abraço e te vejo no próximo vídeo.